Olá, pessoal! Eu sou a Ivana, criadora e ilustradora das tirinhas do Dilemas da Ivana, e esse é o nosso podcast Áudios do Zap. Uhul! Bom, no podcast de hoje vamos falar sobre a leitura do Eu Te Amo, como ler o Eu Te Amo das pessoas. E foi o tema de uma tirinha que eu fiz no Dia dos Namorados. E eu achei que esse conteúdo rendia muito, que eu vi que eu tinha mais do que falar desse conteúdo, que daria um bom podcast. E as pessoas ficaram bem curiosas, assim, a respeito desse tema. Então eu falei, vamos sentar aqui e vamos gravar um podcast disso. E, e eu já fiz um roteirinho aqui pra gente seguir, tá tudo certo. Mas antes eu queria falar duas coisas. Primeira coisa, que lançamos uma coleção maravilhosa de capinhas e acessórios para celular de signos com a Quero Case, @QueroCaseBR no Instagram. E tem todos os signos, tem mais de 120 produtos e eles produzem capinhas de celular para mais de 280 modelos de celulares. Então, assim, vai ter teu celular lá, com certeza. E é um marco, assim, para nossa marca, porque é um marco para nossa marca. Porque é a primeira vez que a gente produz produto com parceria, assim. E é a parte do design que eu tenho mais experiência. Eu trabalhei 5 anos com criação de produtos, né? Esses produtos fun, assim, divertidos. Então, eu amei fazer e criamos várias opções. Então, tem opção com personagem grande, opção com personagem pequenininho. Tem muita coisa. E todo mês tem tirinha na virada de signo, né? Tirinha com as personagens que eu criei para cada signo. E elas têm 2 tons de pele, dá para você comprar capinha transparente, capinha com fundo colorido. Então, assim, ai, gente, tem muita coisa lá e eu tô super realizada com isso. É um grande passo para o Dilemas, é sinal que estamos crescendo e estamos super orgulhosos com essa conquista, tá? Então, quero agradecer todo mundo que foi lá, viu, teve promoção de lançamento. Então, assim, amamos. Foi muito massa. Muito obrigado e estamos muito felizes. E a segunda coisa é sobre o podcast passado. Tivemos muito feedback positivo das pessoas. Foi o recorde de download, eu acho, esse episódio, assim, tipo de estreia. E o outro recorde que batemos foi 1.500 downloads no Spotify. E então no YouTube a gente já passou mais de 2.000, 2.500 views, né? E no Libsyn, que é onde ele distribui, porque podcast é assim, você paga uma plataforma de onde você sobe teu podcast e essa plataforma ela envia para todas essas outras. Então eu publico no Libsyn e ele vai lá e assim compartilha nessas outras plataformas de streaming para todo mundo poder ouvir. Então, tem no iTunes, tem no Spotify, tem no app do Castbox, então, enfim. E os números já estão batendo recordes para mim, porque eu imaginava, meu Deus, né? Uma hora falando, quem que eu... Assim, para mim é uma grande conquista, assim. E eu só conseguiria isso através de vocês. E por isso esse podcast, o último, foi tão importante, assim. Eu acho que rolou uma química bem grande entre nós, ouvinte e quem falou aqui, no caso eu. E eu amei tudo aquilo que eu recebi. Muita gente escreve para mim no direct, né? Não necessariamente comenta aqui. E são histórias muito legais, às vezes. E eu sei esse sentimento que as pessoas me escrevem assim. Ai, Ivana, terminou o podcast. Não, eu estava ouvindo o podcast e eu ia falando com você, porque. E eu sei esse sentimento porque eu escuto podcast há muitos anos. E a gente fica falando sozinho em casa.
quando a gente tá fazendo outra coisa. Por isso que eu amo podcast, porque você faz duas coisas numa só. Você limpa a casa, você viaja, você vai pra academia, você, além de tá malhando, ficando com saúde ali, você tá ouvindo uma coisa super legal. Então, eu sei muito desse sentimento de vocês e eu sei da agonia em comentar depois, sabe? Assim, ai meu Deus, eu queria tanto que uma amiga ouvisse isso pra gente conversar, tomar um café. Ai, gente, nossa, eu entendo vocês completamente. Eu fico tão feliz que eu tô conseguindo passar isso sem querer, né? Sem querer, querendo para vocês, colocando essas dúvidas. E de maneira nenhuma eu quero é, pôr regras aqui. Eu só tô fazendo perguntas para vocês e nesse desenvolvimento nosso, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de conversar, né? Sobre comportamento humano e como a gente reage às coisas e tal. E foi muito lindo tudo que eu recebi de vocês, assim, às vezes eu não consigo me expressar por direct, porque, ai, é muito ruim digitar ali, mas eu recebo com o maior carinho e eu fico muito, muito feliz, assim, de conhecer vocês um pouco, de vocês confiarem no meu trabalho, virem se abrir comigo, fiquem à vontade, assim, eu entendo super esse sentimento. Ai, vamos que vamos, né, mulherada? E estamos aí para isso. Então tá, vamos começar aqui. Bom, como eu disse, esse tema, as várias, as infinitas formas de dizer eu te amo, foi tema de uma tirinha de Dia dos Namorados, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem essa tirinha. E pegou porque, claro, mais uma vez, isso já foi um tema da minha terapia há muitos anos atrás. E é um tema que permeou muito a minha cabeça e me trouxe, gente, uma liberdade na vida e um respeito pelas pessoas num nível que eu não sei explicar. Ai, queria pôr em palavras, mas assim, me colocou na altura das pessoas, que é outra coisa também que a gente trabalhava muito nessas sessões, que era eu não me achar superior às pessoas. Porque quando a gente vai para esse mundo da conversa entre sentimentos, sem querer querendo, sem querer querendo, você começa a comparar a quantidade e não a qualidade daquele sentimento. É comum, a gente faz isso o dia inteiro, toda hora a gente está quantificando tudo que a gente faz, no nosso trabalho, na nossa vida, meu Deus, né? Likes, comentários, alcance, tipo, a minha vida é muito isso também, faz parte do meu trabalho, faz parte do trabalho de muita gente, em qualquer trabalho que você faça, o rendimento, né? Mas a gente esquece que quando a gente vai de novo, a gente está saindo do universo onde tudo é quantitativo, onde assim o não fez, não fez, bateu o objetivo, não bateu, e tá indo, a gente está fechando essa portinha, a gente está atravessando um corredor e estamos abrindo a portinha dos sentimentos novamente. Ivana, você vai falar de sentimentos de novo e toda aquela coisa. Eu vou falar, mas de novo, esse podcast é meu e eu falo o que eu quiser aqui. Não estou ligando para os números nesse momento. Apenas sinto no meu âmago, que é isso que eu quero falar e vou deixar fluir, entendeu? Eu não vou falar nenhuma besteira aqui não, mas eu tô muito afim de falar disso. Que eu acho que esse mundo precisa de amor e estamos em época de Copa do Mundo e só não vê esse amor escancarado nessa vida dessa televisão com esse futebol só como desculpa. Aquilo ali é amor, gente. Amor everywhere. Só não vê quem não quer. Então, sim, falarei. Falarei. E, e eu fiz uma pequena introdução nesse assunto no Stories. Só que ficou lá no final e eu sei que muita gente não viu e não deu muito tempo. Claro, 15 segundos não é um lugar. Não é um lugar. Aí eu me disse, sim, isso cabe no podcast, porque ali não ia caber tudo aquilo que eu queria falar. E, e a gente pensa, e foi muito assim, claro, eu foquei no amor romântico, né?
era o tema central, mas na verdade é todos os tipos de amores com todos os relacionamentos que você tem. Mas, na verdade, eu estava falando de todo e qualquer amor que exista. Então, a minha primeira pergunta, já vamos começar. Já começamos aqui. É como você expressa que você gosta de uma pessoa? Você fala para ela o tempo todo. Eu quero que você imagine assim: tuas amigas, tua mãe, tua família até no trabalho, teus colegas. Como que você expressa o seu amor por alguma coisa? Ele é literal? Você é uma pessoa assim mais literal? Você fala muito? Você deixa muito claro isso? Ou é você é uma pessoa mais na tua, que é no caso a pessoa que eu tô falando aqui hoje e que é uma homenagem. Esse podcast é uma homenagem às pessoas tímidas e todo o respeito que eu aprendi a ter por elas, né? Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que no momento existe um culto ao extrovertido, sabe? Um culto às pessoas que são engraçadas, às pessoas que falam tudo sem pensar, as pessoas. Eu tô falando de mim, no caso, né? Que eu sou essa pessoa. Ai, como é legal, olha só como ela flui, olha como ela fala bem, olha como ela se expressa, olha não sei o quê. E aí, quando começa assim, é muito legal ver uma pessoa falando. Eu sei, eu tenho pessoas que são mais que eu conheço, e realmente elas são muito encantadoras, elas têm esse encanto, né? Eu não sei se é um dom, o que que é. E que você fica olhando aquela pessoa falar e você, meu Deus, olha como ela se expressa, olha como ela fala, que coisa, nunca, jamais eu teria essa coragem de fazer isso que ela tá fazendo, né? E só que aí, eu uma vez, como sempre, vou contar histórias, né? Eu trabalhei muitos anos com uma pessoa muito tímida. Assim, era um desafio trabalhar com essas pessoas, porque elas são misteriosas, né? Elas são um mistério, assim. E você acha que pelo fato delas não falarem muito e não expressarem as coisas, elas não estão prestando atenção. Ou elas não estão ligadas nas coisas. E aí já começa o primeiro erro, porque as pessoas tímidas, elas fazem uma leitura do ambiente impecável. É um nível assim de leitura corporal dos outros, porque como elas não têm aquilo, elas observam aquilo nos outros, né? A gente tem essa tendência de, o que eu não tenho, o que eu sou, eu observo no outro. A gente faz muito isso. Então elas têm uma leitura assim do ambiente, tipo, precisa assim. Eles têm uma postura. Cara, eu vou pagar muito pau para as pessoas tímidas, tá? Com licença. Eu vou fazer isso hoje e eu acho que está na hora das pessoas começarem a prestar atenção nisso. Eles têm uma postura muito íntegra, assim, eles não vão se queimar, eles não vão se envolver em besteira, eles não vão gastar a energia deles discutindo coisas que eles não. Eles Nossa, pessoas tímidas, eu acho que elas têm tanto para ensinar pra gente, que é um nível assim de sabedoria corporal e vocal e de postura de vida enorme, assim, porque elas não gastam a energia delas com besteira. Elas são muito centradas, assim, e elas leem, elas sabem exatamente tudo que está acontecendo. Se você chegar para elas e falar assim, fulano, descreva cada pessoa nessa sala. Ele vai descrever direitinho, vai saber tudo que aquela pessoa falou. E aí, aí você começa a ver um pouco da sombra das pessoas tímidas, né? Porque elas são um pouco daí, claro, que todo mundo é o yin e yang, né? A gente é luz e sombra na mesma pessoa. A nossa parte positiva no sol, na luz, e a parte da sombra negativa, a parte, né, assim, complicada de todo mundo. E todo mundo é os dois, tá? Isso que eu tô falando. Não é minha. Todo mundo tem os dois. Nem vem dizer que tu é uma pessoa linda, maravilhosa, perfeita. Isso não é nada disso aí, tá, amiga? Você tem a tua sombra também. E delas tem esse lado sombra delas, é que elas são quase que tipo vilãs de filme, no sentido que elas sabem muito bem
o ponto fraco de cada uma das pessoas da sala. Só que elas não alardam. Enquanto que a pessoa extrovertida fica ali fazendo show e uau, 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 e acha que está no comando, as pessoas tímidas estão fazendo uma leitura muito mais aguçada, eu acho, do ambiente. E quem, na verdade, não está prestando atenção é o extrovertido, né? E aí, o que que acontece nas discussões, como um brainstorming, que é quando todo mundo dá as ideias e vai escolher as ideias? Tende o quê? A pessoa que fala mais alto, geralmente é as ideias delas que são escolhidas. As ideias dessa pessoa que são escolhidas. Tipo, falou alto. Mas na verdade, não. Na verdade, as ideias boas são de todo mundo, né? Tipo assim, por muito tempo eu achei que as minhas ideias eram boas. Isso tudo é minha história de cair do cavalo. Por muito tempo eu me achei genial, assim. Nossa, nossa, tipo assim, no sentido eu fui pegando confiança, porque como eu falava muito, minhas ideias, isso pode ser muito bom, pode ser muito bom. Eu achava que eu tava acertando. E não, na verdade, eu só tava falando mais alto. Claro que tinha algumas ideias boas no meio da história, mas por muitas vezes eu só falei alto. E até quero dizer, fica a dica, que brainstorming não é assim, todo mundo pensando nas ideias juntos. Eu já li vou fazer um parênteses aqui, tá? Para abrir a cabeça de vocês um pouco. Vou fazer vou fugir um pouco do tema, mas eu preciso encaixar isso. Que na verdade eu não lembro, eu queria muito poder citar a fonte do cara que explicava que um bom brainstorming é assim: cada um vai para um canto, escreve as suas ideias, fica ali pensando consigo mesmo sobre suas ideias e fazendo tudo, anotando tudo que vem na cabeça e tal, lapidando aquilo. Aí depois que todo mundo finalizou, todo mundo se encontra numa sala, não põe o nome nas ideias e todas as ideias são discutidas sem saber o autor daquela ideia. E a melhor ideia, que eu acho que a boa ideia é aquela que permeia todas as necessidades daquele momento, né? Uma boa ideia não é só uma ideia genial, não, mas ela atende a necessidade que a gente tem, sabe? Essa ideia que completa, assim, que é a mais completa, é a que vence. Então, isso é a escolha de uma boa ideia. Você não sabe quem escreveu e o processo foi solitário. Então, você que trabalha sozinho com brainstorming, tá tudo bem, amiga. É assim mesmo que funciona. Um bom brainstorm é assim. Você só não vai ter essa troca depois. Mas assim, é assim que funciona, tá? Então, voltando para as pessoas tímidas. E aí, quando eu comecei com esse trabalho da Monique em ver Monique, minha psicóloga, sempre aparece aqui. Mas eu cito ela porque é um pouco interessante vocês verem que isso é uma coisa meio comprovada, sabe? Por isso que eu gosto de falar das coisas que a gente trabalhou lá. Eu comecei a trabalhar isso e eu fui vendo que eu falava demais e que eu dizia mais e que eu dava demais e eu era demais e isso afogava o jeito da outra pessoa em expressar, né? Aquilo que ela queria. E aí eu comecei a dar um passo para trás em tudo. Assim, eu fui vendo e fui me colocando no meu lugar. Você tá vendo? Você não estava no seu lugar. Você achava que você comandava as pessoas porque você falava mais alto e tal, toda essa pira. E que você era uma pessoa muito incrível porque você falava dos seus sentimentos e os outros não expressam seus sentimentos. Assim. E eu fui me colocando atrás. E aí o que que aconteceu? Essas pessoas começaram a se aproximar de mim, né? Porque você dá um passo atrás. E não é assim, porque eu sou menos. Não, não é isso. Eu só comecei a dosar a quantidade de palavras que eu tinha que falar, o jeito como eu tinha que falar. E eu comecei a dar voz para as pessoas falarem. Dar a elas um momento, ouvir. Não assim, enquanto ela tá falando, eu já tô pensando num contra, né? Porque eu já falei em podcast inteiro sobre isso, porque é tão difícil fazer amigos adultos. Eu descrevo isso, essa é minha teoria. Se você quiser, por favor, escute. Mas eu comecei a dar voz para as pessoas. E isso começou a reverberar em todos os meus relacionamentos. E aí a gente começa a ir pro relacionamento amoroso, né? Que é romântico, no caso, né? O romântico nesse sentido. E
E aí eu fui vendo que eu fazia a mesma coisa em casa, assim, né? Que eu achava que a outra pessoa não demonstrava tanto, que a outra pessoa era fria, a outra pessoa era tímida demais e não demonstrava. E aí eu fui vendo, fazendo essa leitura com a Monique, eu entendi que como você tem um jeito de falar A e B, e você faz as coisas assim, existe maneiras, eu quero que fique muito claro isso. Existem maneiras infinitas de dizer eu te amo, não só com palavras. E não só como a mídia ensinou pra gente. E aqui eu quero entrar no ponto que permeia esse assunto um pouco, que é comédia romântica versus pornografia, né? Porque as mulheres vivem chorando, dizendo, ai, porque os homens assistem pornô, porque o pornô não sei o quê, porque eles querem que a gente seja daquele jeito e tal. Tenho críticas nisso. Mas a gente esquece que a gente foi pós-graduada na sessão da tarde em comédia romântica americana, né? Meu Deus, a gente, assim, isso fez uma lavagem cerebral dos mesmos. Eu juro por Deus, para mim, na minha opinião pessoal aqui, euzinha, eu acho que a comédia romântica tem tanta responsabilidade nos problemas conjugais das pessoas quanto o pornô no sexo, né? De muitos, essa expectativa. E quando a gente entra nesse universo, a gente entra nas expectativas criadas em como as pessoas deveriam responder pra gente. Porque assim, se ele me ama, ele faz igual esse cara. E foi assim, né? Foi isso, foi martelado na nossa cabeça todo anos na televisão, nos filmes, nas novelas. Ele precisa dizer, ele precisa ir correndo na hora que eu tô embarcando no avião, segurar na minha mão e dizer: não vá, eu te amo. Ele precisa, no dia dos namorados, dar aquele presente, me chamar para sair. Ele precisa olhar para de manhã, eu sem maquiagem, e falar assim: nossa, como você tá bonita, né? Como o homem pensa assistindo pornografia. Nossa, ela tem que gemer sem parar. Isso já é um estudo comprovado que as pessoas gemem para agradar o outro, porque na verdade elas não estão precisando gemer. Tipo assim, se elas tivessem a escolha de gemer, elas não gemeriam. Eu acho isso muito engraçado. Por exemplo, as pessoas esquecem que aquela atriz está sendo paga para gemer bem alto e que isso é um filme. E um filme precisa de ação e precisa de movimento. Como o Flávio Gicovati é um psicanalista que eu amo, que ele faleceu alguns anos atrás, acho que eu já falei dele aqui também. Ele tem um YouTube, vou deixar um YouTube aqui do Flavinho. Ele é lindo e ele é o craque de relacionamento amoroso. Ele tem muitos vídeos assim. Você acha que você leva tapa na cara de mim que você não viu falar o Gicovati falando sobre relacionamento, tá, amiga? Só pra você ter uma ideia. E ele fala assim que a relação do tamanho do membro masculino está totalmente ligada ao pornô, né? Essa construção do pornô, porque assim, precisa ser uma coisa grande e que fique boa na câmera. Então é preciso que o pinto seja muito grande. Porque aí ele fica bem na câmera, né? Porque se ele for médio, não aparece ele saindo e entrando. Gente, isso é uma coisa. Vocês devem estar se cagando de rir aí. Mas se tu for pensar, é totalmente lógico porque que o pinto de um cara do filme pornô tem que ser imenso, porque ele precisa entrar e sair e aparecer esse movimento para ter aquela ação, né? E os peitos das mulheres precisam ser grandes porque eles precisam balançar muito. E a unha delas é daquele jeito porque eles filmam a unha delas na frente do Matic. Então a unha delas precisa estar perfeita. O cabelo e as poses. E, cara, é um filme pornô extremamente desconfortável. Como uma comédia romântica é. Que as pessoas esbarram na rua e daí, ai meu Deus, é aquela besterol, é uma besteira que a gente ama, assim. Eu acho que é o guilty pleasure de todo mundo, né? Comédia romântica. E eu acho que a comédia fez essa expectativa cagar. Cagou com tudo, assim. Muito. Quer ver? Assista uma comédia romântica hoje com a visão de uma relação madura.
Não é daquilo, porque se você hoje agora começou a ter, tipo, eu acho que o This Is Us, a série faz um pouco disso, né? Ela retrata, eu não assisti, mas eu tenho, por favor, se você quiser comentar sobre This Is Us, fique à vontade, eu ainda não assisti, mas eu acho que traz essa realidade da convivência das pessoas, né? Como é um casal, o que é um casal com filhos, o que realmente acontece no relacionamento. Porque se você retrata muito a realidade, fica as pessoas deprimem, né? Você tem que a gente tá falando de cinema, gente, a gente tá falando de entretenimento. E quando a gente fala disso, as histórias precisam ser alteradas para ficarem mais legais. E é por isso que quando você escreve um livro, o livro tá muito legal, você vai para o cinema, você muda totalmente o roteiro. Tem até um prêmio do Oscar para isso. Para vocês terem uma ideia de como é difícil produzir coisas para TV e produzir coisas em movimento, né? A ação das coisas. Então, eu tô indo a fundo nisso para vocês realmente entenderem que não é aquilo ali e que o teu relacionamento tá muito bem, né? Enfim, eu precisava muito explicar, muitos anos eu quero explicar isso para as pessoas, essa diferença, e que não é só culpa do pornô e patriarcado e coisas em geral. As mulheres têm responsabilidade em acreditar na comédia romântica, acreditar naquele mocinho, em acreditar nas coisas. A gente tem também a nossa parcela nisso. Então tá, e como somos pós-graduadas em comédia romântica, é como se a gente tivesse lido um livro sobre sentimentos ruins a vida toda. Como se você só tivesse consumido música muito lixo a tua vida toda. Eu sou um pouco assim. Eu não acho as minhas músicas lixo. Eu escuto tudo que é tipo de música, saco. Mas assim, é como se você não tivesse. A vida inteira você tivesse comido arroz e feijão e pra você aquilo tá muito certo e tá tudo bem. Eu não tô criticando isso. Eu tô tentando ver quem daqui vai querer transcender um pouco. Porque é como se você tivesse só consumindo. É como se fosse um iceberg de sentimentos. O iceberg é um. Meu, o iceberg é um ensinamento de analogia, né? É uma analogia, meu Deus do céu, para tudo. É como se a gente estivesse vendo só a pontinha do que é o amor. Com te amo, com flores, com mensagem de boa noite. Sim, isso é tudo fofo, tudo bem. Mas é muito mais que isso. E lá na tirinha eu tentei muito pôr, meu Deus, é infinitas as maneiras que as pessoas podiam demonstrar isso, mas me chocou muito as mensagens que eu recebi sobre as pessoas e os maridos delas, né? Que elas, Ivana, hoje mesmo eu tive uma discussão com o meu marido porque ele não estava falando para mim que me amava, ele estava muito frio, o nosso relacionamento estava muito frio. E a gente, cara, a tua tirinha me ajudou a ver que ele me diz eu te amo o tempo todo, que esse é o mote da história, né? Essa que é o grande punchline de aprendizado, a grande descoberta disso é que é o cara que não vai olhar para você de manhã, ai, linda. Ai, gente, sinceramente, eu nem gosto. O meu gosto para homem, eu nem vou entrar aqui, tá? Porque vocês vão ficar loucas. Mas homem é homem, cada um. Homem e mulher, assim. Aí também tem todas as pessoas aqui, tá tudo incluso, tá? Todos os tipos de relacionamento que você tem, tá tudo certo. Eu nem gosto muito dessa encebação toda também. Na verdade, essas pessoas são muito sinceras, assim, no sentido em que se você precisar dessa, tô falando do amor romântico ainda, né? Dela para qualquer coisa, ela vai parar o que ela está fazendo e vai te ajudar. Ela, quando você estiver menstruada, imóvel no sofá, ele vai preparar o almoço sem falar nada. E ele só vai olhar para você e falar assim: tá pronto. Gente, isso é uma expressão de amor tão gigante. E eu acho que
é uma expressão de amor sofisticada. Essa é a palavra que eu quero usar. Porque você sai da superfície dos amores, a gente sai do pornô, da comédia romântica e do que a sociedade diz e o que as mídias sociais dizem que é demonstração de carinho, né? Porque essa demonstração de carinho as pessoas não têm como postar no Facebook, então não aparece como uma demonstração de carinho. E quando uma pessoa te escuta, não fala nada, ou quando. Eu não sei se vocês têm esse tipo de relacionamento, mas também. E daí a gente entra também na questão do relacionamento abusivo, e eu acho que existe também. Eu vou pegar aqui no pé da mulherada, tá? Nesse sentido, porque para mostrar que existe os dois lados, tá? Não, aqui a gente sai da zona de vítima e entra na zona da responsabilidade. É isso que eu tô entrando muito com cuidado nesse cuidado cirúrgico, né? E no sentido de que eu vejo muita mulher querendo modificar o seu homem ou ou a pessoa com que ela está se envolvendo. Pode ser outra mulher, enfim. E, e aí eu olho e eu fiz isso por um tempo e depois eu parei de fazer porque eu me dei conta que eu nunca fui solicitada para mudar. Jamais ele olhou para mim e falou assim: "Eu não gosto disso eu não gosto dessa roupa que você tá usando". Ele nunca falou isso para mim. E, e eu vejo que tem mulheres que olham para os seus maridos e falam: Nossa, essa tua roupa tá horrível, você não sabe combinar as roupas. Eu sei que a gente tem a bagagem de parecer aquela coisa da roupa curta, não é isso que eu tô falando. Mas ele sempre respeitou o meu jeito de ser. Ele nunca pediu para eu mudar. Absolutamente nada. Em nenhum momento ele falou: mude. E olha que eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Como eu sei que muita gente que tá ouvindo também não. Ninguém é fácil de lidar, gente. Dentro de casa, ninguém é fácil de lidar. Essa coisa assim, eu sou muito fácil de lidar. Amiga, você é fácil de lidar porque você tem noção de comunidade dentro do seu trabalho, você sabe quem é o teu chefe. Eu sei que tem gente que transcende isso e é muito difícil em vários pontos, né? E o Gicovati dizia uma coisa assim que para mim é lei. O tua real personalidade não é fora de casa. Quem você é mesmo é aquela pessoa que você é dentro de casa. É como você lida com o teu pai, com a tua mãe, com os teus amigos, quem você é ali. E amigos nem entra, porque amigos já tá fora, né? Mas pai, mãe, família, com quem você é na tua família. Essa é a tua personalidade, é como você responde a essas pessoas. E o dia que eu vi isso, porque a gente acha, ai, mas eu sou tão legal aqui em casa, ninguém reconhece o meu valor. Tipo, gente, peraí, será que é você que também não tá reconhecendo o valor dessas pessoas ali? Ou tá querendo reconhecer? Tá tudo. Tá uma zona essa tua sala mental aí. Tá tudo errado esses conceitos, né? Então, eu via que eu exigia mudanças das pessoas. E eu não gostava eu falava, isso não tá combinando com isso. Eu entendo que tem o upgrade, o que nem diz, eu amo essa música da Beyoncé. I'm a lady upgrade. Uma coisa é que você dá um upgrade na pessoa com quem você tá, né? Mostrar que ela fica bonita, mas olha o jeito como você faz isso. Você olha dizendo, nossa, isso tá horrível, ou tipo, meu, vamos lá, vamos experimentar uma roupa massa, não rir dessa pessoa quando ela não sabe combinar. Ninguém é obrigado a combinar roupa, gente. Tipo, ou o tênis que essa pessoa usa. E depois disso, é quase assim um equilíbrio entre cuidar da pessoa com quem você tá, exercer essa parte carinhosa, amorosa e não ser exigente com essa pessoa. Entende isso? Que, tipo, eu não vou deixar ele sair como um mendigo na rua. Tipo, como se eu não estivesse olhando para ele como com cuidado. Mas eu vou, se ele quiser sair e ele tá se sentindo bem com essa roupa, eu não vou olhar para ele e falar assim, vai trocar de roupa. Eu tento me policiar nisso. E eu fiquei prestando atenção quantas vezes eu pedi para ele mudar em todo esse tempo, né? A exigência, ai, você não, olha essa tua roupa. Ai, olha, por que que você não me diz que eu tô bonita? Ai, e eu tô falando isso porque é isso que a gente escuta, e a gente escuta isso em filme também, em televisão,
como o comportamento das mulheres e ai, a gente é meio louca nesse sentido, assim. A gente é exigente muito para a pessoa que a gente conquistou. E eles só estão ali sendo eles, bonzinhos, assim, nesse sentido. Claro, bonzinho nesse sentido de que eles não, eles não enchem o saco, eles não vão ser. E eu acho que é esse cara que você precisa achar. É o cara que não pede você para mudar o teu jeito de ser, né? E eu acho que o cara abusivo, não o cara, mas o relacionamento abusivo é aquela pessoa que fica o tempo todo te dizendo mude, mude, não tá bom assim, mude, não tá bom assim, mude, 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 e você fica, ai meu Deus, o que que eu tenho que fazer? Para mim isso é relacionamento abusivo. É uma pessoa que ao tempo todo fica dizendo que você não tá boa ainda, entendeu? Ai, né? É muito forte esse tópico, mas eu queria dar uma pincelada nele, né? E ver todas as outras demonstrações de carinho que essa outra pessoa te deu, né? Te levou, te buscou, conversou. Talvez eu não seja a pessoa que vai mais conversar sobre o teu trabalho, né? Às vezes a gente quer que aquela pessoa com que a gente escolheu casar seja a pessoa em que a gente vai conversar de todos os assuntos, e não é assim, né? Para isso a gente tem as nossas amigas e por isso que a nossa amizade precisa ser conservada. E, e às vezes as pessoas também, isso entra na parte de amizades, né? Como esses amigos estão dizendo eu te amo, porque às vezes aquele amigo que você corre para aquele momento em que você tá muito mal, não é aquele amigo do dia a dia, hahaha, conversinha. Porque você sabe aquele amigo que é porreta. E essas pessoas que demonstram esse sentimento, essa leitura de amor, e é um amor mágico e transformador, porque daí quando você começa a ver, né, você começa a ver esse amor, você começa a identificar ele, você fica, parece que você ganha um óculos na tua vida de e tá vendo o amor em todos os lugares, que antes você dizia que não tinha em lugar nenhum. Então você recorre para esse amigo que tá ali sempre do teu lado, né? E não é aquele amigo que faz aquela brincadeira, não é aquele amigo da zoeira, da sexta-feira, do happy hour, de dar risada, não é esse amigo, é um outro tipo de amigo. E você começa a reconhecer essa amizade com outro nível também, né? Uma pessoa que tá sempre junto contigo, assim, em todos os momentos, e você começa a valorizar, e não só para aqueles momentos difíceis, né? Você começa a valorizar ela como uma pessoa muito importante na sua vida. E o que acontece é que a gente não faz essa leitura. A gente recorre àquela pessoa e aquela pessoa sempre responde. A gente recorre, mas a gente não classifica. Ai, quando perguntar, ah, eu tenho um amigo. Mas a gente não se fala muito, mas a gente não classifica essa pessoa de amizade, de força de apoio, né? Nesses momentos, como um amigo verdadeiro, né? E ele diz eu te amo para você o tempo todo, né? Eu tô aqui pensando na minha vida também. Tô essa reflexão, assim. E quando você lê isso e aquilo que eu falei sobre. Quando eu comecei a ver todas as vezes em que ouvia que eu comecei a ler os Eu Te Amos, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada com a quantidade e a qualidade daquele amor. Porque ele é de uma qualidade assim. Nossa, é muito. É quase que uma coisa nobre, né? E eu até fiquei. Aí eu vi que eu estava devendo. Eu falei, gente, eu não faria isso. Porque a gente olha para a pessoa, nossa, eu não faria isso para a pessoa. E a pessoa olha para a gente e também pensa, nossa, eu não faria tudo isso por ela. E eu acho que é isso que conecta as pessoas. Porque a gente tem jeitos diferentes de dizer eu te amo. Eu faria coisas para os meus amigos que eles nunca fariam por mim. E eles fazem coisas por mim, amigos, família, que eu nunca talvez faria por eles. Na minha concepção. Mas se os dois estão ligados e atentos para que em reconhecer que essa demonstração de afeto é amor, parece que, meu Deus, meu Deus, ele me ama muito, meu Deus, eu sou amada, meu Deus,
E aí eu vou para parte da família, que é uma parte que eu tive que trabalhar bastante, e a Monique é daquela parte de como é que é? Esqueci, constelação familiar e tal. E a gente trabalhou muito essa parte familiar e via uma necessidade, uma coisa assim. Eu tô contando um pouco de mim, mas eu acho que todo mundo tem muito disso, né? Como eu sempre falo por aqui, me coloco um pouco, né, em sacrifício para contar a história, mas eu tô falando de vocês. Eu vejo isso uma constante nas pessoas em buscar o reconhecimento de pai e mãe. Aí entra toda uma discussão, né? Nossa, isso aí é infinito. Eu nem sou psicóloga para falar dessas coisas, mas eu queria um pouco contar. Aqui tem mãe e pai em que, nossa, meu Deus, fala do filho, assim, quase que projeta no filho as conquistas que eles talvez não fizeram, ou não sei o quê. Tem essa parada, né? Eu não sei. Por favor, psicóloga, se vocês quiserem usar os comentários para explicar esse comportamento, fiquem à vontade. E aí, aqueles filhos, eles ficam com vergonha um pouco, porque o pai e mãe fala tanto deles, eles ficam assim, eles têm esse reconhecimento super, super presente, porque o pai e a mãe respondem com reconhecimento literal, né? Assim, além do outro, né, que eu vou falar agora. E pais e mães que respondem com conhecimento do reconhecimento de apoio. E um dia a Monique falou uma assim para mim. Ela falou, Ivana, o reconhecimento. Você nem tem por que pedir, você é pequena comparada à magnitude dos seus pais, porque eles foram os portais que te trouxeram para essa vida. E a gente entra numa discussão que eu talvez não queria entrar nesse momento, mas eu vou terminar de explicar para vocês. É que independente da relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, isso é muito louco, tá? Eu sugiro que você está se sentir muito sensível nesse ponto, por favor, vai conversar com alguém que entenda disso. Eu não quero, por favor, me responsabilizar. Mas assim, eles são, eu vou contar da minha experiência. Eles são magnânimos só pelo fato de eles terem sido o portal de vocês para essa vida que vocês estão vivendo. Independente de relacionamento, independente de apoio, de carinho, como foi. Eles são portais. E nisso você já é eternamente agradecida por eles. Nesse aspecto. O outro aspecto do relacionamento aí é uma outra história. Mas o dia que ela me contou isso, eu fiz as pazes num nível com os meus pais e criei em mim uma reverência a essas duas peças tão criticadas pela sociedade, tão julgadas pelos filhos, pelos todo mundo julga pai e mãe o tempo todo, inclusive quem é mãe agora julga pai, pá, né? Eu criei uma reverência muito especial com eles, assim. Eu fiz umas pazes com ele e ela falou assim: o maior reconhecimento de um pai para o filho é o amor, porque eles são tão grandes, tão transcendentais, que não é eles que têm que bater palma para você, é você que tem que bater palma para eles. Mas eu quero muito que vocês entendam essa linha que eu estou seguindo, sobre essa reverência em ter sido a passagem. É disso que eu estou falando. Não estou entrando em discussão. Eu estou muito. Esse é meu ponto, é muito fixo, muito. Eu estou cuidando disso porque eu sei quantas pessoas têm dificuldade nesse assunto, né? E quanto é perigoso eu falar disso aqui sem ter toda uma estrutura. Mas eu vi que eu tinha muito apoio, assim, nesse sentido de que minha mãe para absolutamente tudo que ela está fazendo para ajudar a gente, tipo, e na hora, né? Ela tem essa explosão de cuidado e quando você pede uma ajuda, um conselho para ela, ela para tudo que ela tá fazendo, assim e tal. Não é assim, ai mãe, por que você não reconhece as coisas que eu tô fazendo?
por que que você não acredita em mim? Assim, isso é coisa dela, ela é uma mulher feita, entende? Tipo assim, ela é uma pessoa, ela não é assim um ser, ela é sagrada nesse sentido, por isso que eu falei muito dessa coisa do portal. Mas assim, ela é uma mulher que é ela, então ela tem a opinião dela, a percepção dela da vida. Eu entendi os dois como pessoas e como pessoas e criei essa divisão um pouco assim para, né, pra gente se entender da reverência. Então, assim, se ela não é assim, nem que as pessoas, ela não é assim, é o jeito dela. E aí eu comecei a ler o jeito dela de dizer eu te amo, o jeito do meu pai em dizer eu te amo, o jeitinho dele e tal. E ele é mais assim, mais literal, né? O meu pai é bem literal nesse sentido, que é muito engraçado, né? Porque geralmente confunde figura masculina e feminina, mas a gente tem o masculino e feminino da gente dentro da gente que independe do gênero. A gente tem o nosso masculino e o nosso feminino, e essa é uma coisa que eu vou explorar em outros podcasts. Mas ele tem o lado feminino dele sem ser do gênero, mas de comportamento que é cuidado, amor e carinho super desenvolvido. E minha mãe tem isso, uma explosão, imagina. A mulher teve 3 filhos nos anos 80, trabalhando fora. Eu não sei nem o que dizer da minha mãe. Quando eu entendi ela como essa pessoa humana que teve todos esses filhos e criou eles com o máximo que pôde, sabe? Assim, parece que você faz as pazes. É uma coisa assim, cara, você para de ser uma pessoa mimada que tá querendo dos outros e olha para os outros, que é o mesmo comportamento em que eu fiz com uma figura tímida, com a figura na dela, com a figura que não faz toda essa extroversão, essa coisa fácil de ler. É muito fácil me ler. É muito fácil também gostar de mim e muito fácil me odiar. Agora, uma pessoa tímida, centrada, que faz comentários precisos, cirúrgicos, né? É uma pessoa muito difícil de você ler. Ela sabe, ela se protege muito bem, ela é muito sábia e conecta com o nosso outro podcast sobre a loba que estava dormindo, se você não ouviu. Então, ela é uma pessoa muito protegida, muito centrada, e tem pessoas extrovertidas que são protegidas também, né? Enfim, a complexidade do jeito, né, do ser humano é infinita também. Mas, sabe assim, você não categorizar as pessoas por isso. E você olhar, você analisar elas, assim, com cuidado e com respeito. Eu acho que o grande problema nessas relações é que falta esse respeito pelo jeito do outro, sabe? E, e nisso, ligado ao casamento, as pessoas falam muito mal, assim, também, sei lá, ai, do silêncio, que as pessoas não conversam. Gente, eu acho, tá, que você atingiu o nirvana naquele micro momento da sua vida, quando você fica em paz, em silêncio com alguém. Reflita sobre isso. Que não é aquele silêncio desconfortável. Essa é outra dificuldade que eu tinha de relacionamento também. Tipo, a gente não conversa. Gente, você se sente tão à vontade com aquela pessoa que você nem precisa falar. Gente, isso é libertador demais, assim. Ai, mas Ivana, mas daí não conversa. Gente, eu não tô exagerando, eu tô falando assim, que existe que eu quero que você olhe, comece a perceber esse momento em que você consegue ficar em silêncio e tá tudo bem. Tipo, ninguém tá mal, ninguém tá constrangido. Na família a gente tem isso, assim, com nossos irmãos, tipo, tá todo mundo quieto na sala, cada um fazendo a sua coisa. Gente, isso é um momento de paz. Daí fala, porque o smartphone tem esse problema. Mas eu acho também bom, porque ali tá a minha vida virtual. Tipo, todo mundo tem essa vida virtual hoje, então tá cada um cuidando da sua. Eu acho uma paz. As pessoas saem jantar fora e ficam no telefone. Sim, é meio, né? É para meio. Mas assim, tem aquele momentinho, tá tudo bem, sabe? Estamos aqui em silêncio, não tenho muito o que falar. A intimidade. Isso é, olha, ficar em silêncio é a maior prova de amor que alguém pode ter para você. Se a pessoa fica bem do seu lado e você fica bem do lado da pessoa, em silêncio,
Cara, case com essa pessoa e cuide dessa pessoa pelo resto da sua vida. Porque se vocês atingiram nirvana, gente, eu tô falando sério, isso é revolucionário. Existe. Eu sei que eu tô tentando desconstruir todas essas construções de. Por isso que eu falei da comédia romântica. Por isso que eu falei dos livros. Por isso que eu falei das coisas. É a minha opinião no momento. Pode ser que aqui cinco dias eu mude a minha opinião, mas agora. E eu tô falando como foi difícil entender isso. E a Monique me dizia, mas a TV é mais um filme, tipo assim, que é a construção mitológica na nossa cabeça, né? E, e isso é muito, muito bom. Cara, é ficar solitário, sozinho, com a companhia. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor! E eu queria, já encaminhando para. Antes de encerrar, eu queria explorar e falar de um assunto um pouco, não tá tão complexo, vou deixar um pouco mais complexo aqui, porque eu vim aqui, eu não, Charlie Brown, eu não vim para me explicar, eu vim para confundir. Charlie Brown, chorão. Esse é o meu objetivo com esse podcast. Não quero responder perguntas das pessoas, estou aqui para fazer perguntas, né? Eu tenho o direito de perguntar. Eu queria falar do mito do amor romântico, que é uma coisa que eu estudei, e vamos falar muito sobre mitos. Tá no meu planejamento para esse podcast, porque vamos falar de menstruação. E para eu falar de menstruação, antes eu preciso falar de mitos, de conceitos, de tudo isso, que é a psicologia analítica, que é essa partezinha que eu dou uma namoradinha de leve, porque não sou especialista, mas é um conteúdo que eu consumo muito. E existe o tal do mito do amor romântico, né? E o que é esse mito do amor romântico? Que é dos contos de fada, que foi ensinado, porque os contos de fadas na vida, o verdadeiro conto de fada, lá, a origem lá dos irmãos Grimm, eles eram super pesados. Vocês sabem, até agora tem uns assim que fazem mais verdadeiro, é até meio, meu, é meio bizarro assim, sempre bizarro, morte, meu, é uma coisa bem pesada comparado com a Disney. E a Disney pegou esses contos e transformou de acordo com o tempo que era, tipo, anos 30, 40. Então, assim, a história da mulher foi um pouco modificada e a história da mulher moderna. Então, ali a gente tem uns certos pontos que precisam ser explorados. E o mito do amor romântico diz que a mulher sempre está à procura da figura do Salvador, que é uma terceira pessoa que vai vir e vai resolver os teus problemas. E vai dar uma falsa sensação de preenchimento, né? Porque a gente sabe que as pessoas ficam, não, não tá bom assim. Quando eu namorava, tá bom. Não tá bom ainda o namoro, então eu vou casar. Não tá bom esse casamento, o casamento não preencheu. Então precisa isso aqui. A pessoa sempre liga esse preenchimento. Eu já fiz tirinha sobre isso também. A gente cria na nossa cabeça que esse preenchimento vai ser de fora para dentro. Existem sim coisas que vêm de fora para dentro e nos completam, mas não completam esse coraçãozinho aí, não é de fora, né? E assim, ok, então se estamos esperando esse homem vir para nos libertar, esse homem também criou na cabeça dele que ele tem que atender essa expectativa social de proteger e cuidar uma mulher, né? E tirar ela da jornada dela, matando os dragões que ela criou. Tipo assim, então o homem tem esse chip instalado. É por isso que quando você entra na casa e você divide a casa com o homem, ele tende a ser essa pessoa que vai controlar e decidir. Porque isso também já tá nesse inconsciente dele, assim, já tá ali. Que ele mais ou menos tem que fazer isso. Então, por isso que nos contos de fada, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, elas ficam lá, tudo esperandinho eles virem. Só que, sei lá, o conto original, por exemplo, da Bela Adormecida, não é assim que a Bela Adormecida dormiu e daí veio o cara
beijou ela, matou o dragão e viveram felizes para sempre. Não, a história é diferente, é totalmente diferente. Ela, não vou contar toda a história, mas vou contar desse trecho. Ele, sim, ganhou essa maldição, né? Foi dada essa maldição para ela, e que o reino ia dormir por 100 anos. Então, durante 100 anos, todo esse reino dormiu. Todo mundo ficou dormindo. Então, vinham os caras lá, vinham os príncipes e tal, tentavam acordar, tentavam entrar e estava todo mundo dormindo, nada acontecia. Aí, um belo dia, exatamente no dia que completou 100 anos, entrou um príncipe e na hora que ele beijou ela, ela acordou. Isso quer dizer o quê? Que o cara beijou ela na hora em que ela estava pronta para acordar. E aí sim que ela se apaixonou por ele. Mas não foi porque ela ficou ali esperando ele, sem fazer nada, em que ele veio e salvou ela, né? Então, assim, só para vocês terem uma pequena ideia. Então, a gente passa muito tempo da nossa vida esperando esse resgate externo. Eu já falei disso também, que é o complexo do príncipe encantado. E é um mito do amor romântico. E aí a gente meio que foi ensinada a não pegar a nossa vida. Nossas avós viveram esse formato, né? Que era daquele momento. Só que eu quero dizer que também nossas avós não foram infelizes por total. E essa é outra crítica que eu tenho. Ai, gente, esse meu podcast tá polêmica. A outra crítica que eu tenho é essa visão feminina do passado. Eu já assisti uma palestra incrível dizendo, a mulher fala, as mulheres não eram infelizes, elas eram felizes. Eu quero que, imagina daqui 1000 anos, as pessoas, 100 anos, as pessoas olharem, nossa, coitada da minha bisavó, ela era tão infeliz. Olha as leis da mulher que tinha. Gente, a mulher era feliz também, entende? Mas, enfim, nesse aspecto, elas ainda dependiam da figura masculina. E isso, de certa forma, foi passado para a gente, né? E tô dizendo essa coisa da figura masculina, mas eu tô dizendo isso em questão de tudo. Às vezes você tem que resolver um problema e você fica se enrolando porque você quer que outra pessoa resolva ele por você. Você quer terceirizar isso. Isso também entra na parte de terceirização dos problemas e terceirização das coisas, e esperar que o outro seja aquela pessoa que diga eu te amo, o outro que mude, o outro que fale, o outro não sei o quê. E isso encaixa nessa maneira como você vai olhar o teu relacionamento, né? Como sendo uma pessoa ativa. E quando você se libera dessa crença de que a realização de tudo está nas mãos dessa figura masculina e do homem, no caso, ou dessa terceira, você aí sim, né? Mas no sentido romântico, você tá pronta para achar um parceiro que é igual a você. E daí você pode viver o amor romântico, que é um conceito, que é esse conceito em que duas pessoas se juntam porque se amam e não porque teoricamente, né? Suas famílias decidiram. E você pode viver esse amor romântico sem culpa, né? Você tem que ter coragem de desmistificar esse parceiro que você tem e você pega de volta toda essa responsabilidade da sua vida e lida com as situações difíceis e honra a tua autonomia. Tipo, você é autônoma, você tem e você vai começando a desmistificar essa pressão que existe nos ombros masculinos também, né? E eu acho que disse, ai, mas você quer mandar em mim, você não sei o quê. Tá, mas como que você tá nessa relação? Você espera já que esse cara venha e resolva pra você? Ou você tá pegando isso já na tua mão e esse cara tá invadindo o teu espaço? Porque perceba que quando você começa a ter controle nas coisas e você começa a olhar tanto essas demonstrações de amor, demonstrações de carinho e demonstrações de responsabilidade que você tem, fica claro que uma pessoa está passando dos limites no relacionamento. Você entende? E é isso que eu comecei a ver. Comecei a ver, agora ficou claro quem está se perdendo na discussão. Porque eu tô aqui nas minhas coisas e tô aqui responsável, não tô esperando. Não é assim, não pedir ajuda e tal. Não é isso que eu tô falando. O conceito é complexo, são níveis de compreensão. Mas o que eu tô abordando é assim, eu tô aqui, a minha vida tá aqui, eu não tô esperando que você venha aqui, resolva aqui, você pague as contas nesse sentido. Não, nós somos dois.
Se eu vim para os Estados Unidos, nós dois resolvemos isso. Se eu estou aqui trabalhando, nós dois estamos trabalhando. Os dois estão envolvidos, nós dois estamos juntos nessa. Não é assim, ele é responsável. Não, nós dois. Isso foi um conceito que eu demorei muito para atender. Muito, muito. E foi a minha primeira preocupação quando eu mudei de país. E eu recebo muita mensagem de mulher que está passando por isso e que esse é um nicho que, nossa, todo mundo que eu conhecia, estou 2 anos na estrada e eu conheci muitas mulheres que criaram essa barreira, né? Nossa independência financeira, como é que fica? E agora o dinheiro é dele? Não, o dinheiro não é dele. Ele tá aqui porque eu topei vir. A nossa família veio junto, nós somos juntos. Esse dinheiro é meu e esse dinheiro é dele. É louco isso, mas é assim que funciona. Não é assim, eu me vejo colocando na situação da mocinha que tá aprisionada. Já entrei nessa, tá aprisionada em casa porque não sei o quê. Não, peraí, vamos pegar essa responsabilidade de volta. O que eu posso fazer? Não, eu tô aqui. Peraí, eu tô gostando desse meu trabalho aqui. Eu tô gostando de ficar aqui. É uma escolha minha estar aqui. Eu não tô em casa porque. E agora ele. Não, eu quero estar em casa, que foi o que eu falei no podcast passado. Eu tô bem nessa minha situação. E eu preciso dizer que eu tô bem. O problema é que a gente não faz essa leitura. A gente se põe, não é? Eu não quero entrar nessa coisa de vítima, porque sim, tem momentos que sim, somos vítimas de coisas, mas nesse sentido que eu tô falando, não, eu estou numa área em que você tem controle. Ivana, mas eu nunca tinha pensado nisso. Como é que eu ia entender? É por isso que a gente conversa. E isso é um dos dragões do mundo feminino, né? O dragão que guarda o amor romântico. E sim, o amor romântico não é uma coisa ruim, né? Ele é uma coisa boa. Ele é ruim quando ele não é igualitário. E muitas vezes eu vejo as mulheres não se colocando em pé de igualdade nesse sentido. Né? Existe aquela coisa dentro de casa meio mandona, quer transformar a pessoa, quer mandar na pessoa, tá meio acima, mas aí em outros pontos a gente se põe para baixo. Entende? A gente se põe acima em umas situações e se põe abaixo em outras, mas a gente tem a séria dificuldade em se pôr de igual para igual, né? Dividir essas responsabilidades na conversa, no jeito como leva a vida e gente, é muito. E assim, não é tipo atingir, deu. Não, é um trabalho diário, né? De construção e desconstrução. Desconstruir mesmo tudo isso. É uma parada muito louca. E eu acho, às vezes, que até a dificuldade de achar um relacionamento, às vezes também pode ser nisso. Como que você está se portando? Sim, temos assim princesas, né? Eles usam muito isso nos mitos, né? A princesa, porque é quando ela é a rainha da situação dela. Mas aí só tem rainha e princesa, não são rainha e princesa. Mas não é nesse sentido que eles estão falando. É você se pôr a coroa de rainha da sua vida. É você se autocoroar responsável das suas coisas e como parte daquele relacionamento. E quando a gente está solteira, fica meio óbvio que a gente é dona de si, mas aí o que acontece é quando a gente engrena no relacionamento, né? Que tudo se perde, a gente repete coisas que eram da avó, da mãe, da amiga, da TV, sabe assim? Falta uma leitura, uma crítica nesse sentido interno do nosso comportamento em pegar as rédeas da vida. Novamente, já falei isso no podcast da Beyoncé, eu falo isso para mim todos os dias. Essa é minha vida, eu não vou esperar ninguém mais para vir fazer as coisas para mim. Não é assim que as coisas vão acontecer. Eu preciso sentar aqui, eu preciso trabalhar por tijolinho, achar as pessoas que vão me apoiar nesse processo. E é isso que eu vou. E isso tem a ver com reconhecer quem está me ajudando, reconhecer o amor, se pôr de igual para igual, porque não tem como você viver uma vida de responsabilidade dentro de casa e de convívio diário sem ter aquela coisa gostosa, né? Sem ter esse romance, que é isso, né? E o romance tá ali o tempo todo. Se o teu parceiro é essa pessoa, por favor, leia ele. Saiba ler as pessoas tímidas, respeite as pessoas tímidas. E por isso que as pessoas. Eu acho que teve uma
acho que tem uma super interessante, não sei, que fez uma matéria inteira sobre os tímidos. Eu não lembro que revista que foi. Que eles se dão muito melhor no trabalho, porque eles sabem falar, eles têm muito o que falar, né? Então aí eu abordei vários pontos, né? Abordei comédia romântica, pornô, vida familiar, amizade e mito do amor romântico, né? Que é essa espera em que o outro vai prover esse carinho, esse amor, sendo que às vezes ele está provendo em outro nível e eu não estou percebendo, ou ele está, ou eu estou deixando ele tomar conta e não estou percebendo e não estou conseguindo ler a situação, né? E por isso que eu estou tentando passar tudo aqui de maneira tão clara e tão firme, assim. E lembrando que outro aspecto que tem homens e homens não, eu não gosto de falar isso, mas tem parceiros e parceiras que vão fingir que estão gostando que você tá pegando a tua vida de volta e que você tem uma vida, mas no fundo eles não. Quando você realmente desperta, eles pulam fora, assim. E a pessoa que vai gostar, que é a pessoa que vai ficar do teu lado, é essa pessoa que não vai fugir quando você abrir os olhos, né? Que você vai gostar eu vejo que uma pessoa vai gostar de dividir essa responsabilidade com você, e às vezes é uma coisa que essa pessoa buscava dentro de casa e não encontrava, e agora vai ter alguém dizer, não, eu aguento aqui, hoje sou eu que aguentei você, amanhã é você que me aguenta. Aqui nós vamos fazendo essa. A minha mãe falava muito isso pra mim. Ah, aqui a gente tem dias que eu tô precisando do seu pai, hoje, e tem dias que ele tá precisando de mim, e eu olhava aquele relacionamento, às vezes eu não entendia isso que ela falava. E hoje eu entendo que tem dias que aquela pessoa vai chegar em casa super cansada e você vai precisar respirar fundo e ouvir tudo que ela precisa, como vai ter dias que você vai chegar em casa e aquela pessoa vai ter que ouvir. É uma troca no amizade, no amor, tudo é uma troca, sabe? Assim, enfim. Então fique atento para essa pessoa que não quer que você desperte, que finge, ai que legal, mas aí pula fora. Até digo de amizades também, de tudo. As pessoas não gostam, né? Tem essa dificuldade. É verdadeiro amigo, verdadeiro pessoa que, tipo, vai ficar com você, é a pessoa que vai ficar feliz com o teu awakening, né? Tipo, com o teu acordar, né? Porque se acordar, né, gente? A gente estava dormindo, mais uma vez, na questão da loba, todas nós estávamos dormindo nesse sentido. E é muito bom até eu falar isso para vocês, porque isso me ajuda também. E são assuntos, sim, profundos. Eu tô brincando com fogo falar isso aqui. De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Eu quero me sentir psicóloga, eu quero me sentir responsável por isso. Não, eu só tô trazendo questões para você se perguntar e você ir atrás. Se você sente que você tem necessidade de conversar isso a mais, chama uma amiga, conversem, procura terapia, qual é a tua terapia, né? O que você, isso é legal correr, é você desenhar isso, é como que você vai expressar isso, né? Porque uma vez eu abrindo essa porta, eu vejo que eu consigo abrir a cabeça de vocês para o amor, né? E para o carinho das pessoas e para o relacionamento. E eu acho que o momento que a gente está vivendo precisa de muito amor, muito cuidado, e o amor tá em tudo, em todos os lugares, por isso que eu falei da Copa. Gente, Copa é amor, assim, você esquece de onde as pessoas são, tipo, aquela camiseta, na verdade, nem importa, sabe? A importância do esporte na vida do ser humano e como ele está permeando a nossa jornada até hoje. As pessoas dizem que é pão e circo. Em certos aspectos, sim, ok, mas em outros faz um bem, né? Faz um bem. Isso é amor, né? Isso é dizer eu te amo para as outras pessoas que a gente nem conhece, torcer junto, e não importa o time que tá ganhando, a gente quer ver gol, a gente. E como eles comemoram o gol, né? Tu vê, é uma coisa acima do normal. Todo mundo se abraça, é uma conquista, é uma coisa sofrida.
Ai, eu não sei, eu acho que é por amor a Copa do Mundo. E eu sou a louca da Copa, não sei se você está me acompanhando no Stories. E eu tô falando disso porque eu percebo que era uma coisa que eu não via, eu era cega pro amor. E a Monique sempre me chamava, Ivana, veja as coisas, veja a importância disso, isso te cura, isso vai te curar. E me curou, está me curando, né? Que estamos nesse processo dessa ferida de muitos anos criada e é amor, gente, puro. Dentro de casa, fora de casa. E essas pessoas que te passam amor, que te dão amor, fica nítido para você quem é a pessoa que tá te amando muito, daquele jeitinho dela, que tá te cuidando. Gente, a pessoa que quando você chega na casa dela para dormir, ai não, agora eu vou ter que falar disso. Tá ali o lençol limpo, a caminha arrumada para você deitar. Aí você levanta de manhã, tá lá um café passado. E ela ai, vó é isso, né? Por isso que coloquei o exemplo de vó, porque vó é o exemplo de amor, pelo cuidado. Só que a gente sabe que ela tá dizendo eu te amo, daí fica fácil. Só que as outras pessoas fazem a mesma coisa que vó e a gente não consegue fazer essa leitura. Então pensa assim, essa pessoa é minha avó, essa pessoa me ama. Tipo, muito isso. Ai, eu tenho os insights afinal no podcast. Que saco. Enfim. Ah, e outra coisa que eu gosto é a pessoa, quando você vai visitar ela, a pessoa te leva para passear nas coisas, faz um roteiro contigo. Outra coisa que eu gosto é. Ah, é uma pessoa que cozinha uma comida que tu, tipo, tu vai visitar ela, ela nem fala nada. Ai, minha sogra é assim, querida, gente. Eu falo, ai, não sei o que, olha esse estrogonofe. No outro dia ela faz estrogonofe no almoço. Porque eu falei uma vez estrogonofe. Sabe assim, é o jeito dela dizer, eu gosto que você tá aqui, eu gosto do jeito que você tá. Ou a pessoa que vê que você tá mal e não fica perguntando por quê. Ela respeita o teu tempo. Você, mas eu tô com um problema. A pessoa fica, mas que problema? O que que houve? Mas como assim? Não se pergunta o óbvio, né? Tipo, você respeita isso. Então, a pessoa que não pergunta demais, a pessoa que te dá o espaço, vê que você tá mal, ela se afasta um pouco porque você tá precisando de tempo. Ai, gente, é tão. Tô falando aqui porque é todos os lugares, assim. É o tempo todo que isso acontece, né? Ai, a pessoa faz um bolo pra você. Ai, tudo é comida pra mim. Ai, eu já tô rouca, tem que terminar. Ai, mas eu preciso falar essas representações. Por favor, deixa aqui nos comentários. Eu quero que vocês descrevam reações de carinho que vocês tiveram das pessoas. Eu vou te buscar, eu te levo para casa. Eu não gosto disso, mas se você gosta, tá bom. A pessoa que vai ver um filme que nem estava afim porque tu queria. As concessões que as pessoas fazem por causa de você. E cuidado também se você não está sendo muito mimada, tipo, que você quer que as pessoas façam tudo que você. Entendeu? Esse processo de leitura de amor, ele abre a tua vida, ele abre o jeito como você está tratando as pessoas, e você vê quando você consegue exagerar. Não sei. É muito bonito isso. A Monique, se ela ouvir isso, ela vai chorar com essa minha transformação. Meu Senhor amado! Mas imagina, se isso me transformou, olha quanta gente eu vou conseguir levar isso. Se, sei lá, se 200 pessoas ouvirem esse podcast, eu já vou mudar a vida de 200 pessoas. E essas pessoas talvez vão ter oportunidade de ensinar isso para as outras pessoas. E o Te Amo vai ganhar, ele vai transcender todos esses ensinamentos. Eu acho que a gente está passando por uma época de mudança e eu acho que sim, esses conceitos foram importantes no passado, tudo, mas agora a gente precisa revalidar isso, sofisticar a nossa percepção de amorosidade. E assim, sendo que ela sempre existiu, né? Isso aqui que eu tô falando, gente, todas as religiões falaram isso. O budismo, hinduísmo, cristianismo, todas as religiões falam essa coisa aqui que eu tô falando. Eu não tô revolucionando nada. Quem sou eu para revolucionar? Eu só tô analisando uma coisa de um outro jeito, uma coisa que me tocou muito e eu trouxe aqui para discussão.
É isso. Então, minha gente, muito obrigada por ouvir esse podcast. Avalie no iTunes, avalie isso. Mande isso para alguém, avalie isso, compartilhe no Dilema. Só de vocês ouvirem já é uma grande, assim, gente, já é assim. Eu imaginar que as pessoas estão ouvindo já é uma grande realização para mim. Se você quiser ver as capinhas lá que eu falei, vai lá ver, que é um apoio, a parte financeira, né? Se você quiser participar disso, apoiar essas minhas loucuras de podcast. Antes que eu perca a minha voz, que eu já tô perdendo a minha voz. E quiser lá no Instagram, @dilemas da Ivana, @Instagram, @dilemas da Ivana. No Facebook estamos lá, no blog estamos lá com um post bem legal. Estamos também nesse podcast da vida, né? Onde você quiser ouvir, você escuta a gente e avalie, e comente, e fale, e compartilhe no stories, compartilhe por tudo. Também tem vídeo no IGTV, aquele lugar do Instagram que eles lançaram, um vídeo vertical. E é isso, estamos por tudo. E escreva para mim aí quais são as demonstrações de carinho que as pessoas estavam fazendo para você e você não via. Eu quero escritinho. Se não quer fazer aqui, se você está vendo pelo Spotify, vai lá no nosso YouTube. É só colocar Dilemas da Ivana e procura esse podcast lá. Escreve lá no comentário do YouTube, porque o YouTube é legal, o YouTube é mais massa que o Zuckerberg. O Zuckerberg não ajuda a gente nessas coisas, tá? Um beijo, amo vocês, muito amor, muita leitura boa das pessoas, muito respeito aos tímidos, muito respeito aos calados e aos introvertidos. E vamos alinhar um pouco esse culto à extroversão e vamos aprender com esses tímidos, porque eles falam um pouco, mas eles têm muito para ensinar pra gente. Um beijo, gente. Até a próxima. Uhul!